Fala, gente boa, tudo bem ou não? Tô recebendo um monte de dúvida de pessoas que não sabem se vão ter que pagar o DPVAT, o seguro obrigatório de veículos, que vai voltar a ser cobrado a partir do ano que vem. Por que as pessoas estão com essas dúvidas? Porque 7 governadores de estado anunciaram que não vão cobrar. E aí as pessoas estão achando então que não vão ter que pagar. Pois é, não é bem isso e eu vim aqui te explicar para não te deixar com nenhuma dúvida. O que esses governadores, na verdade, estão fazendo? Demagogia barata, disputa política, que na prática só tem um resultado. Você vai passar a ter 2 trabalhos para poder pagar as taxas do seu veículo, diferentemente de quem mora nos outros estados que vão fazer a cobrança. Te explico detalhadamente. A volta do seguro obrigatório foi definida num projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e foi sancionado pelo presidente Lula. Por que voltou? Porque em 2019 ficou definido que o DPVAT ia acabar. Na época, o fundo que acumula o dinheiro que é pago pelo seguro obrigatório estava muito cheio, a cobrança era muito elevada, em valores muito maiores do que os valores das indenizações pagas. Então esse fundo, que era administrado por um consórcio de seguradoras, foi se enchendo. Em 2019 tinha quase 5 bilhões de reais acumulados lá. Aí o Bolsonaro, para fazer a boa e velha demagogia que só ele sabe, resolveu fazer uma medida provisória acabando com a cobrança do DPVAT. E aí o dinheiro que estava acumulado nesse fundo foi sendo pago em indenizações nos anos seguintes. Que indenizações são essas? A pessoa que é vítima de acidente de trânsito, não importa quem está certo, quem está errado nesse acidente, a pessoa tem direito a receber uma indenização. O hospital que atendeu ela, do SUS, recebe um pagamento do governo para custear as despesas desse tratamento. A pessoa também recebe uma graninha para comprar remédio, para comprar material de curativo e eventualmente até para ir sobrevivendo com dificuldade naquele período em que ela não pode trabalhar por causa do acidente. Se tiver invalidez permanente, ela também recebe uma indenização, nesse caso um pouco maior. Se for morte, a família dela recebe uma indenização que é também um pouco maior. O seguro obrigatório de veículo, ele beneficia gente pobre, só. Pobre. E eu dou essa ênfase porque é isso mesmo. Quem tem direito a receber o seguro obrigatório é quem não tem seguro do carro, da moto e quem não tem plano de saúde. Ou seja, gente que depende daquele veículo muitas vezes para trabalhar, está apertado de grana, não tem grana para pagar um seguro, não tem plano de saúde, é dependente do SUS. E aí quando sofre um acidente e fica sem trabalhar, fica ferrado de vez, principalmente aquelas pessoas que não têm emprego formal, CLT, por exemplo, motoentregadores. O cara sofre um acidente, ele só recebe pelo aplicativo ali, pelo que ele trabalha, né? Ele sofre um acidente, ele fica na rua da amargura sem um centavo furado. E aí, esse dinheirinho do seguro obrigatório ajudava ele a segurar as pontas durante algum tempo. Aí, no final de 2023, o dinheiro do fundo acabou, esgotou. E aí ficou todo mundo desamparado. Quem sofre um acidente não recebe absolutamente nada. E aí foi feito um projeto de lei para retomar a cobrança do seguro obrigatório num valor bem mais baixo do que o antigo, justamente para não ficar acumulando dinheiro no fundo, mas o suficiente para pagar uma indenização e socorrer as pessoas na hora do desespero. Que valor é esse? Antigamente, o seguro obrigatório mais barato passava de R$100. E no caso de moto, em algumas situações chegava até a R$300, porque os acidentes de moto são sempre muito mais graves. Agora não. O governo não definiu o valor exato, mas já anunciou que vai ficar entre R$50 e R$60 por ano. Que daí R$5 por mês e olhe lá. E aí como é que ia ser feita a cobrança? Em alguns estados vai ser assim, em outros não. A Caixa Econômica Federal é a responsável por administrar esse fundo. Ela recebe o dinheiro que você paga como taxa, acumula no fundo e é ela que paga as indenizações quando acontece o acidente.
E aí a Caixa propõe para os estados um convênio com os Detrans estaduais. Para quê? Para que o Detran embuta essa taxa de 50, 60 reais no IPVA dos veículos. Então, quem mora nos estados que firmaram esse convênio, quando vai lá pegar a guia do pagamento do IPVA, já vem esse valor embutido, ela só tem um trabalho, paga o IPVA, acabou, também está pago o seguro obrigatório. Nesses estados em que os governadores se recusaram a cobrar, na verdade eles só se recusaram a fazer a cobrança, porque o pagamento vai ter que ser feito de qualquer jeito. É por isso que eu digo que você vai ter dois trabalhos. Onde não tem o convênio, o Detran não vai embutir o valor no IPVA. Então você vai emitir a guia do IPVA, vai pagar e vai ter que ter um segundo trabalho de emitir a guia na Caixa e pagar também o seguro obrigatório. Todos os veículos do Brasil inteiro têm que pagar o seguro obrigatório. Mesmo nesses Detrans que não assinaram o convênio, o documento de licenciamento só pode ser emitido se o seguro obrigatório tiver pago. Então, de qualquer jeito, vai ter que pagar. Estes governadores querem jogar para as costas do Lula a ideia de, olha lá, o governo está aumentando imposto, nós não aumentamos imposto. Eles querem firmar uma posição política para fazer disputa política com o Lula. Tanto é verdade que todos os governadores que não assinaram o convênio são da extrema-direita. Os governadores bolsonaristas. Tarcísio de Freitas de São Paulo, Romeu Zema de Minas Gerais, Jorginho Melo de Santa Catarina, o Ratinho Júnior do Paraná, o Ronaldo Caiado de Goiás, o Ibanez Rocha de Brasília e o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Os outros estão assinando os convênios, por quê? Porque eles querem facilitar a vida do cidadão. Esses não. Eles preferem fazer disputa política e preferem que você tenha dois trabalhos para pagar as taxas do seu veículo. É isso que vai acontecer. Não importa onde você more, você não está livre do seguro obrigatório de veículo. A diferença é, se você mora num desses 7 estados que eu acabei de mencionar, você vai ter 2 trabalhos. E quem está te dando esses 2 trabalhos é o seu governador, que para fazer demagogia está jogando nas suas costas a responsabilidade de ficar correndo atrás de 2 órgãos diferentes. Não precisava de nada disso, mas eles querem fazer demagogia em cima da sua vida.